Então, gente, vou começar perguntando para vocês qual é a lembrança de ensino espiritual que vocês têm da infância de vocês. Da esquerda ali. Uma das três que é você. Eu sou essa daqui, a mais gordinha. Vocês conseguem lembrar, assim, alguma coisa da infância de vocês? No lar de vocês? Seguem? Bom, eu lembro de 3 coisas muito fortes, né? De que a gente brincava muito de culto, que a Rafaela era da sonoplastia, eu era da música e a Sueli era pregadora. Nós 3 brincávamos em casa e a talpa de passar era o púlpito lá de casa. Então a gente ficava umas 2 horas brincando dentro do quarto, né? Praticamente as 3 são da mesma idade, né? Sim, muito próximo. Lembro também de toda vez que meu pai saía, a criança que tivesse acordada ia para o quarto e orava junto com a minha mãe para proteger o meu pai. Então eu lembro isso muito, porque se eu tivesse acordada, ela me chamava e a gente ia orar, me ajoelhar e orar com meu pai. E uma cena muito forte que me marcou é que uma vez eles brigaram e aí eles pediram perdão na nossa frente, ajoelharam e fizeram uma oração. Foram sempre assim, não, mas essa cena me marcou. A minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que meu pai não era da igreja, né, na época que nós éramos muito pequenas, mas ela era e ela sempre levava a gente em todos os cultos. O que ela não levava, alguém levava a gente. Nós participávamos de coralzinho, participávamos de peça e pensa nas crianças que decorava todas as falas das peças que a gente participava. Nós éramos sempre um anjo, o filho de alguém na história, né? Então tinha muito isso. A gente participava muito nesse sentido. E as 3 decoravam as falas umas das outras, porque quando uma falhava, a outra saía lá do canto, vinha aqui, ó, falando e a gente continuava. Era nesse ritmo que eu fui criada. Então, isso trouxe para mim um senso de cobrança, né, muito forte. Peraí, tinha um antes. É esse aqui, tá bom. Não, fui eu mesmo. Bom, então, o pastor já falou da parte espiritual, né? E já falou sobre o perigo de terceirização. Então, desde criança eu venho aí com essa questão de que eu tinha que fazer, né, a minha parte em casa. Então, assim, sempre trouxe essa responsabilidade muito grande. E aí, quando a gente pensa numa missão, passa aí para mim Quando a gente recebe uma missão ou pensa em fazer alguma coisa, né, importante na nossa vida, como que a gente se prepara, né? Então vamos dizer que a gente vai fazer uma corrida de 10 quilômetros, né? Calma aí, calma aí. Calma. Vamos dizer que a gente vai fazer uma corrida de 10 quilômetros. O que eu tenho que fazer primeiro, Ivone? Orar. O que eu tenho que fazer? Treinar, me hidratar, né? Pelo menos isso, né? Tentar, assim, pelo menos correr, digamos assim, uns 8 quilômetros antes da prova sem morrer, né? Que aí o resto vai por empolgação no dia. Também não tá certo. Pois é, então tem toda uma sequência, né? Então na nossa vida, a gente tem estágios. Pode passar, Rebeca. Então, para casar, pensa aí. Somos nós, tá, gente? Para casar, tem todo um processo, não é verdade? Quando você decidiu, tirando a escolha, digamos que você já escolheu a pessoa. Então, a partir do momento, você tem que fazer todo um planejamento financeiro, né? E tem o curso de noivos. Não sei se todo mundo fez, mas eu fiz, que tem toda aquela questão de lição para você estudar, não sei o quê, sobre 300 mil coisas que você tem que conversar antes do casamento, certo? Mas e para ter filho? A gente tem essa preparação? O que eu vejo hoje em dia, que eu vejo, né, na verdade, assim, na minha perspectiva, é que a gente acha muito bonitinho o filho. É lindo mesmo, uma gracinha. Mas o filho não é só para ser um fofinho da sua vida, né? Por trás de um filho tem todo um trabalho. Assim,
E muito trabalho, que agora vocês sabem disso, todo mundo, nós sabemos demais agora, né? Então, mas para ter um filho, a gente pensa em uma coisa, quando na verdade a situação é muito mais profunda, né? Quem vem até mim e fala assim, eu queria ter um filho, então vamos sentar aqui e conversar. Vamos, realmente, você quer ter, então, olha, você tem que estar disposto a isso, né? Então, para ter filho, existe uma preparação. Daiane, não tive essa preparação, então, a partir de hoje, do dia que você decidiu, você vai ter que fazer. Não é andar a segunda milha. Eu falo que com Pedro eu andei até a quinta, sexta, sei lá. Onde foi parar? Entende? Pode passar. Então, desenvolvimento infantil. Eu não vou ensinar para uma criança pequenininha, como o Isaac, por exemplo, a mesma forma que eu vou falar com Pedro de 6 anos. Até por conta da maturação, né, cerebral. Então, voltando lá, para ter filho, eu tenho que entender os marcos de desenvolvimento no mínimo. Ler neurociência. Para mim entender que o meu filho não vai entender um bichinho pequeno, mas ele vai entender aqui um fantoche que eu fizer para ele. Ele não vai entender que eu vou sentar na frente dele e falar assim, então Davi matou Golias, nananana. Ele está aqui, ó, boiando, entende? Agora, se eu faço toda uma encenação com ele, ok, é capaz dele entender. Se eu pegar uma pedra e atirar no bonequinho contando a história, né? Você entende? Tem que ser uma forma visual. Então, é diferente em cada idade. Agora, eu vou sentar com a Maria Eduarda, sei lá, nos 15 anos dela, digamos assim. Eu vou sentar e com um fantoche na frente dela. Ela vai olhar para minha cara. Você está pensando que eu sou o quê? Né? Não. Com ela já é uma outra coisa. Aí eu coloco uma coisa de química misturada, faço um vulcão para falar da criação de Deus. É um negócio assim, mais desafiador, né? Coloco um enigma para ela. Então é totalmente diferente. Então, quando eu sou pai, no mínimo eu tenho que entender em que ponto que o meu filho está. Entende? E muitas vezes, quando a gente vai ter filho, ninguém fala isso com a gente. Ok? O marco de desenvolvimento não é só para a questão espiritual, né? É para a questão de que a criança pode ter um transtorno e muitas vezes a gente não vê. Então, de 0 a 3 anos é sensorial, é toque, é rotina, é repetição, música, né? Não precisa ser aquela coisa que eu vou colocar o meu filho para ser profissional. Mas não, a gente coloca ele ali com um violãozinho de plástico, ele acha que ele está tocando e está o máximo ali o louvor, entende? Um pandeirinho, um chocalho, isso desperta a vontade de participar, ok? Volta lá. A importância de estar presente, né, no culto. Então, quer dizer, às vezes o pastor daqui pregando e a gente acha que ele não tá absorvendo nada. Mas esse é o momento, mesmo que ele não esteja absorvendo nada, ele está aprendendo como se comportar no momento em que o pastor está pregando. Porque em cada momento do culto é uma forma de se comportar. Então, desde o início, a gente já está treinando eles para isso, ok? Afeto, segurança, previsibilidade, que até a Rayane já falou um pouco. Então, como que é a igreja? Filha, a gente vai na igreja, então na igreja, vai ter isso. Meu filho é muito pequeno, então a gente vai mostrar em figurinhas. Inclusive, eu me comprometo em mandar um quadro de combinados desenhado para vocês, para ajudar vocês nisso em casa. Mas por quê? Porque vai estar lá visual para vocês. O Pedro, desde muito pequeno, eu tenho tanta rotina dele desenhado por conta da questão do autismo, como também os combinados. E por muito tempo, os combinados eram uma coisa padrão, antes de sair e depois na volta, principalmente se ele fez uma coisa fora do combinado. Que eu chegava para ele, vem cá. Né? Ele não falava, gente. Vou falar assim, eu sabia que ele me entendia? Ao certo, não, porque ele não falava, você nunca sabe o quanto que ele absorveu.
Mas era padrão, ele não falava, mesmo assim eu falava assim, ó, você bateu no coleguinha, estava aqui, ó, não pode bater, entende? Ou, ó, a gente não pode correr porque lá é assim, assim, assado, entende? Então, a forma como eu ensino, eu tenho que ensinar, mas a forma que eu ensino que é o segredo do negócio, ok? O que esperar... Né? Então eu tenho que saber o que eu posso esperar nessa fase. O Pedro, com 6 anos, é uma fase de desafios, ele quer ser desafiador, respondão, né? Porque agora ele aprendeu várias coisas, né? Para responder a gente, né? Então eu já sei mais ou menos o que eu posso esperar. E a questão da sexualidade é essa fase dos 6 anos também. Então eu já posso esperar. E é uma coisa que eu já tenho que estar preparada para lidar. Vocês estão me entendendo? Pode passar agora, Rebeca. Com 7 anos eu tenho pensamentos mais concretos, né? E aprendizados por histórias. A Bíblia com narrativas, né? Viva. Então eu tenho histórias, dramatizações, imagens, né? Eles ainda gostam muito. O valor da imitação. Até os 3 eles não imitam tanto, né? Mas depois eles passam a imitar bastante os pais, principalmente em seu comportamento na igreja, tá? E introdução do significado de culto e os seus momentos. Então, até os 3 anos, a gente dá uma base para quando chegar nos 4 anos, ele já sabe mais ou menos a partir dali que ele vai evoluir mais, ok? Então, essa criança, ela vai aprender com dinâmicas. Isso daqui é um pouco do que eu fiz em casa, tá? Porque eu fui mãe de pandemia, gente, tá? Então eu tive assim que me virar nos 30. Então, comprei um Jesus de feltro, porque na igreja onde eu frequentava, eles usavam muito isso, né? Para falar de Jesus. Então, até nessa época, até os 4 anos, eu ainda tinha. Então, eu usei muito o Jesus de feltro. Aqui, ó, luvinha da Arca de Noé. Cada etapa da história circulando o negócio, né? O bebezinho é uma boneca que eu já tinha em casa e a gente fez uma lição sobre o Isaac. Então, tinha lá o bebezinho para me falar sobre Isaac, o cuidado do bebê, e você inventa todo um enredo ali para a história e ele fica ali grudado, tá? Cova dos Leões, que aí tinha a máscara do leão que eu colocava. Isso 5 horas da manhã, gente, porque o Pedro ele acordava todo dia 5 horas da manhã, até essa fase, né? Então eu já deixava a malinha do mês, que eu já deixava ali, né, o recurso que eu comprava já separado para a lição que a gente ia estudar às 5 da manhã, né? Então tinha aqui os leõezinhos e aqui, ó, tem os bonequinhos que já era dele, que é os animais, e uma arca que aí eu já construí de caixa de coisa que eu tinha comprado lá para casa, eu construí, encapei, fiz uma arca, né, para ele colocar os animaizinhos e a gente cantar aquela musiquinha da Arca de Noé, né? Então ele gostava bastante. Então a criança nessa idade aqui, ela não vai ficar só nessa arca. Então eu usava a luva, depois eu usei no outro dia a arca, ia mudando para ele também já não enjoar, porque nessa idade aqui ele já começa a enjoar de tanta repetição. Ele quer um pouco mais de coisa nova, tá? Aqui, ó. Não entendi. Como? O quê? Ceia. Volta pra mim. Ah, isso daqui, isso. Ceia, a gente fez uma ceia na semana da Páscoa. E aí eu coloquei um pão aqui, né? Tinha uma uva, o suco de uva, e aí eu tinha os fantochezinhos para falar sobre, né, a morte, a ressurreição, né? E aí eu fazia ceia e lavava o pé dele, que aqui eu lavei o pé dele também, né? Eu era muito assim. Pode passar agora, Rebeca. Aqui é um pouquinho do que a gente teve lá na outra igreja que eu trouxe para a gente exemplificar. A criança, ela, na escolinha, quando ela vive uma experiência, né, com a história, ela grava mais, né? Então aqui, ó, lá era um Jesus, né, um totem que eles entregavam o coração para Jesus em um momento da salinha.
No outro, aqui, ó, o que vocês acham que era a lição? É a túnica de José, né? Todos eles receberam uma túnica, né? Aqui eles estão de reis e estão construindo um castelo. Esqueci o nome do rei que falava sobre as obras lá no templo. Pode ser. Não sei se é exatamente esse, não. Aqui, ó, qual que vocês acham que é a lição aqui? Moisés, no riozinho, né, que a mãe dele cuidou. Então, eles colocavam a criança para dar banho nos nenenzinhos, nos bonequinhos pequenininhos, colocar a roupa, embalar e colocar no rio. Qual é a chance dessa criança não entender o que ela está estudando? Vocês entendem? Então, é toda uma experiência que fica na cabeça. Eu tive uma professora da salinha, muito tempo atrás, que ela quebrava os paradigmas. Como que ela quebrava? Colocava fita VHS, né? E ela mostrava pra gente todo um documentário sobre a estátua de sal, que existia lá até hoje. Então a gente ficava, nossa, realmente existe, olha, é de verdade o que ela tá me contando, entende? Então assim, e na nossa época a gente não tinha muito acesso a nada, aquilo era outro mundo, né? Então ela inovava no tempo dela. Então a gente tem que pensar nesse sentido, porque hoje a gente tem crianças que têm acesso a muitas coisas. Qual é a chance dela jogar no celular a tarde inteira, chegar aqui no culto e prestar atenção? A professora, se ela não tiver uma criatividade para envolver a criança naquele contexto da história, não vai. Entende? Aí começa a achar que é chato. Entende? Então a gente tem que criar essa conexão. Aqui é um barquinho, vocês estão vendo? É a tempestade em alto mar, né? Aqui é sobre ajudar em casa, era alguma lição, né? Porque a gente tem algumas lições que a gente estuda sobre, né, bons hábitos e tal para desenvolver. Então eles estão lavando vasilha aqui, né? E aqui ele foi o pequeno ajudante da salinha, que a gente tem isso nas escolas e é uma prática que a gente pode trazer para a igreja também, que é muito interessante. A criança se sente responsável. Inclusive a gente vai fazer um crachazinho, né, para os pequenos e grandes ajudantes aqui da igreja, para se sentir responsável. É uma forma de você já treinar eles no serviço da casa de Deus, tá? Pode passar. A questão do exemplo, né, foi o que a gente falou. O Pedro, antes dele falar, ele começou a cantar, né? E aí, quando a gente ia lá para frente, eu fiquei um bom tempo sem ir para o louvor, porque ele não entendia muito bem, né, a dinâmica da igreja, então eu fiquei com ele. Quando ele passou a entender, eu passei a levar ele lá para frente. E aí, tá vendo aqui que na mãozinha dele tem um microfone? Compramos um microfonezinho bem baratinho para ele ter o microfone dele, porque eu sabia que ele ia deixar cair, ia quebrar, né, o microfone da igreja. Então ele tinha o dele. Só que a partir do momento que ele foi crescendo e vendo que ele estava lá na frente, ele começou a querer descer toda hora, né? Ou querer falar comigo na hora que eu estava ministrando, né? E aí teve um dia que ele tinha deixado esse microfone cair. Tem até a transmissão do culto, graças a Deus não focaram nele, porque foi assim, enquanto eu estava aqui cantando, ele deixou cair o negócio, desmontou todo, saiu assim, peça para tudo quanto é lado, e aí veio ele reclamando comigo, ele não falava direito, então ele está aqui reclamando comigo e eu estou aqui cantando, pensando, Senhor, me ajuda, né? E ele saiu catando as coisas, desceu bravo. Daqui a pouco sobe ele pedindo para mim montar no meio do louvor. Gente, eu desci dali e falei, meu Deus, me ajuda a ter paciência nessa hora. Aí eu fui com ele para dentro do banheiro da igreja, sentei e fiquei na mesma altura que ele e falei sério, falei, não é assim que a gente se comporta lá na frente. Eu falei com você que você lá na frente, você sobe com a mamãe para cantar e desce, né? E é isso. Se você quiser subir, você só sobe e desce com a mamãe. E é para cantar. Ele não, gente, não conversava ainda nessa época,
Eu, às vezes, me sentia meio doida nessa troca de informação. Mas, depois, ele subiu quietinho, eu consegui montar o microfone, e ele, né, fez como se ele estivesse cantando, porque ele realmente fingia que estava cantando, né? E aí, ok, desceu no final da música, entende? Às vezes a gente pensa que a criança não entende. A criança entende, você só tem que saber falar com ela, ok? Então, eu não podia deixar ele, a partir daquele momento, achando que podia fazer qualquer coisa lá na frente. Eu tinha que moldar ali naquele momento. Então, aquele era o momento de eu ensinar. Não é assim. Aqui na frente, quando ele vai tocar, agora eu deixo ele falar. Você vai tocar ou não vai? Mas nosso combinado é o quê? Você vai ficar, mas você vai ficar quietinho, né? Porque senão, nosso combinado é o combinado. Pode passar, Rebeca. Bom, a faixa etária a partir dos 8 anos, né, é aquela questão de enigma, gamificação, e aí eu não estou falando de videogame, tá, gente? É a gente fazer uma disputa saudável, deixar divertido. Gente, corrida bíblica. Todo mundo passou por essa fase. Hoje em dia os meninos não levam nem Bíblia para a igreja, mas era uma forma de despertar o interesse, de fazer eles conseguirem achar rápido. Fala a verdade, hoje em dia até a gente fica um tempão para achar por causa desse negócio de ler no celular. Então é uma forma da gente resgatar algumas coisas e gamificar. Pode passar desafios para casa, né? Vai falar sobre alguma história que tem o pão e azeite. Traz um pouquinho de pão com fermentado, aquela massa fermentada para eles sentirem o cheiro. Amassar um pouco de azeite para eles experimentarem, né? Por que a gente não pode também fazer uma salada de fruta? Vocês vão falar sobre fruta, alguma coisa, alguma história que tenha fruta? Faça uma salada de fruta. Deixa preparado com antecedência. É fácil? Não é nada fácil. Difícil, né? Mas a gente tem que tentar planejar. As crianças menores não comem fruta, mas seria interessante a gente ter a fruta de feltro para eles verem, né? Ou daquelas que a gente compra, tipo espuma, né? Espuma de tomar banho, né? Então, as crianças na adolescência, eu não vou ficar do lado deles. Aqui, já a gente na adolescência, na verdade, já é um resultado da infância que a gente criou, certo? A adolescência, principalmente, o que eu tenho que ter cuidado? Estar o mais próximo possível deles. Conhecer os amigos deles. Nessa fase, a gente tem que acompanhar, ver se eles realmente estão bem fundamentados no que eles acreditam até aqui. Porque eles vão ter acesso a muitas amizades. Jogos, que a gente sabe, né? Então, qual é o conteúdo que esse adolescente está consumindo? Eu sugiro fortemente que vocês assistam a série Adolescência, da Netflix, e toda a questão de linguagem que a internet tem. Porque as nossas crianças, no âmbito escolar, tem linguagem que a gente não tem noção do vocabulário que existe oculto aí, gente, sério mesmo. Se vocês conversar com um adolescente hoje em dia, já é difícil vocês compreender, porque a gíria deles é outra coisa, nada a ver com nada, né? Já é uma coisa de outro mundo. Né? Exatamente. E aí os emojis têm significados, as cores diferentes têm significados. Então é uma coisa assim, surreal. Então a gente tem que estar muito, muito, muito próximos deles. Entender o que eles estão consumindo, tá? Eu tive uns anos atrás uma senhora que recebeu a gente lá em São Paulo e ela falou que era a primeira vez que ela estava recebendo gente de fora, na casa dela. E aí ela falou pra gente que ela perdeu o filho dela, ela criou o filho dela o tempo todo na igreja, né? Eles eram uma família tradicional de igreja e ela perdeu o filho dela de uma forma que ela não esperava. Ela estava no salão de beleza e aí viu o jornal anunciando a morte de um jovem que estava envolvido no roubo de um caminhão. E aí apareceu a cara do filho dela na reportagem. E ela levou um choque imenso, saiu correndo do salão. Uma mãe, você acha que se recupera disso? Um pai também não, porque o pai era caminhoneiro. E aí você vê na fala dela, tipo, como que isso aconteceu. O pai é caminhoneiro, trabalha para sustentar a família. E o filho dela, que
criaram na igreja, foi pego junto com os amigos, assaltando um caminhoneiro e foi morto, assim, pela polícia. A pessoa pensa assim, o que aconteceu? Não é verdade? E esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Sinceramente, eu fico desesperado com a adolescência que está vindo, né? O Pedro Henrique, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Os nossos adolescentes, eles têm que estar mais ligados possível na gente. Eles não vão querer contar no dia a dia dele pra gente, né? Mas eu tenho que conhecer as pessoas com quem eles andam. Quais são os amigos? Traga os amigos para perto de vocês. E não eles levar os seus filhos, né? Você tem que conhecer o máximo possível deles, né? O meu pai, na minha época, não vai fazer tarefa de casa com ninguém, na casa de ninguém, dormir na casa de ninguém. E eu pensava assim, nossa senhora, papai é muito radical. Mas pensa agora na adolescência que a gente tem hoje. Dá para deixar? Não dá também não. Pode passar. Então, o culto pode ser simples em casa, mas ele tem que ser intencional, né? Então, você separa um pouquinho de recurso prático que você tem, faz com o pequenininho, né? O meu já consegue ler. Então, pega a Bíblia em quadrinho e coloca ele ali junto com você para ler. Você lê o seu e ele lê o dele. A leitura dele é com dificuldade. Você lê junto com ele. Entende? Na linguagem dele. Faz a oração. Pode ser isso, ok? Ele já é um adolescente que ele lê. Se ele já veio com essa coisa de faço culto com ele em casa, na adolescência fica mais fácil da gente exigir isso. Agora, se realmente ele não veio com isso, não foi... Porque, gente, o pai e a mãe quer o filho pronto. Só que quem foi que buscou o menino lá e ensinou? Entende? Quem aqui já falou sobre educação sexual com os filhos? Levanta a mão. A gente tem toda uma questão, ai meu Deus, vou falar sobre isso. Mas vocês estão entendendo a importância de falar? O Pedro está com 6. Eu fiz toda uma atividade porque um psicólogo me abriu os olhos. Não é só com 6 anos. As crianças são abusadas a partir dos 3. 0 anos. E não são por pessoas estranhas. Então, se eu coloco o meu filho na frente do YouTube e deixo ele vendo um tio imitando uma criança, parece besta. Vamos parar para pensar. O homem agindo ou uma mulher agindo como uma criança. Como que os adultos atraem as crianças para abusar? No contexto deles. Então, a gente prepara os nossos filhos para alguém atrair eles. Pensa. Não fica mais fácil para eles assim? Porque eles vão começar a brincar e vão atrair eles. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com certo tipo de coisa. Orar sempre, né? Antes de dormir, refeição, né? Se tem alguma decisão para ser tomada, faz uma oração com a criança, que aí já coloca na cabeça dela. Então, a gente vai pedir orientação de Deus aqui. Ok? Usa música, histórias bíblicas, devocionais, né? O uso da música é muito bem-vindo sempre, né? Então, a gente tem musiquinha para tudo. Eu vou fazer até um playlist e colocar no grupo dos pais. Tem música para guardar os brinquedos, tem música para fazer dormir, né? Tá na hora do banho. Você já vai cantando e já vamos fazer, entendeu? A gente tem essas ferramentas, né? E colocar a espiritualidade como rotina e não como um evento, né? E a tecnologia como aliada, que aí eu vou falar um pouco mais à frente. Pode passar. Bom, então, antes do culto, em casa, eu tenho que preparar essa criança para vir para o culto, né? Então, como que eu preparo? Eu tenho que falar para ela como que vai ser, né? Se é uma criança que ela... mas ela já veio várias vezes aqui, mas ela é muito pequenininha, você vai ter que fazer todo dia aquele texto, gente. Olha, a gente vai chegar, vamos sentar assim, nananana. Vai ficar junto com papai e mamãe, sabe? É todo dia. Repetição.
ajustar a expectativa e deixar essa rotina previsível, sempre previsível, que é o quadro que eu falei para vocês. Os maiores, eles já podem ter uma lista escrita ali do que eles têm que fazer, né? Os menores, tudo desenhado, tá? Então aqui, ó, tá vendo a família aqui reunida, explicando? É isso que a gente tem que fazer. Ah, Daiane, saímos de casa, não deu para fazer. Vamos fazer no carro, ok? Pode passar. Durante o culto, permitir a participação ativa, como louvando, orando, né? Observando. Então, a gente tem que ensinar reverência, né? Então, mas criança é criança. Ok, criança é criança. Então, se ele quiser ficar no louvor sentado, sem atrapalhar, ok, né? Às vezes ela vai querer cantar, às vezes não. Também eu não tenho que forçar, porque não é assim que as coisas funcionam, certo? Mas se ele estiver pulando em cima da cadeira, se jogando, aí já não dá, ok? Lidar com a inquietação, sem constrangimento. Ó, o Pedro, ele era uma criança, por conta do autismo, né? Ele gostava muito de deitar no chão. Deitar no chão mesmo. Então a gente teve que saber lidar com isso. E eu acho que tem uma foto até depois, do David no canto da igreja, assim, mais isolado, o Pedro deitado no chão, brincando com as coisinhas dele, o David sentado e assistindo a transmissão, porque onde ele estava não dava para ver o palco da igreja, né? Sentado no chão. As pessoas olhavam até então, não sabia que Pedro era autista, achava esquisito. Mas o Pedro, ele estava ali, quietinho, né? Brincando no silêncio, porque até você pode trazer coisas para brincar? Pode, né? Desde que não faça barulho, né? Não toque musiquinha, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor, né? Porque às vezes a criança está ali montando, o cérebro dela está funcionando e ela está ouvindo. Então, alguma coisa ela pode sim estar absorvendo. E ela está montando um negocinho, está quietinha ali, focada. Ok? Então, a gente pode lidar com esse tipo de coisa sem constrangimento, porque criança é criança. O Pedro levanta e quer a voz e quer participar do sermão do pastor, responde coisas que ele nem sabe, né? A gente fica desesperado, porque... Pode blasfemar, Senhor Pedro. Né? Então a gente sabe que ele é criança, seria diferente de um jovem falar isso, né? Que aí é totalmente diferente. Pode passar, Rebeca. Depois do culto, reforçar o que foi aprendido, né? Então, o que o pastor falou? Vocês viram que o pastor falou isso, isso e isso no culto hoje? Ok? Nossa, o culto foi tão legal, né? Cantamos aquela música assim, assim, assado. Fala o que foi de legal no culto. Ok? Então, a gente reforça o que foi aprendido. Pedro, de vez em quando, corre demais aqui, né? Depois do culto, né? Aí eu chego em casa e falo, meu filho, pelo amor de Deus, não é assim. A gente combina em casa as coisas, né? Ou senão a gente combina sempre dele ficar do nosso lado e aí ele sempre quer ficar do lado do Benício. Tem dia que eles estão ótimos, mas tem dia que os dois começam ali, né? Então eu falo, mamãe falou que era para você ficar do meu lado. E aí eu dou aquela reforçada. Por que que não pode? Pode ficar do lado do Benício? Pode. Mas hoje você fez e o Benício, entende? Então, a próxima vez que ele vai estar junto com o Benício, ele fala, tem que me comportar, senão esse direito será cortado, entende? Então, eu não ameacei, mas ele entendeu, que senão não vou poder, entendeu? Ficou ali implícito, né? Então, valorizar se ele se comportou, geralmente, isso daqui é de análise de comportamento, né, Rayane? Geralmente, a gente dá atenção à criança quando ela erra. E isso reforça na cabeça dela de que ela tem a sua atenção quando ela erra. Qual é a chance dela voltar a errar várias vezes, se ela está sedenta da sua atenção? Ela vai voltar a fazer. Agora, se você começa a valorizar as coisas boas, né? Você vai corrigir, mas não dá, faz aquele estardalhaço quando ela erra.
corrige, ó, não é assim que a gente faz, pronto, acabou. Mas quando ele acerta, uau, que legal, meu filho. É sempre que eu vou ficar aplaudindo também? Não, porque não, tudo é sob medida, senão a criança fica naquela vibe, tudo que eu tenho que ser aplaudido, tá? Então, mas você tem que tentar perceber o comportamento, o que ele está dizendo. E aí eu vou falar novamente, neurociência, e ler sobre o comportamento das crianças. Isso não é só para autista não, tá? Isso aqui eu estou falando para todas as crianças. Porque eu tenho que agir de forma que eu não reforce a coisa errada. Tentar eliminar aquilo ali. E eu consigo fazendo um manejo adequado naquele momento, tá? Pode passar. Como vocês agem antes, durante e após o culto? É coerente? Gente, isso daqui é forte. Mas eu vou falar uma coisa. Quando eu era criança, às vezes meus pais ficavam estressados para sair de casa, aquela coisa, aquela afobação, brigando, aquela coisa toda. Aí chegava dentro do carro, aquele mau humor, aquele estresse. Aí chegava na igreja, oi, tudo bem, não sei o quê. Gente, a criança observa tudo isso. Isso está muito gravado na minha mente. Isso é sério, né? As crianças, elas podem criar conceitos inadequados em algumas fases da vida. Então, ela vai olhar e fala, opa, a fé é uma falsidade. Entende? Posso fazer o que quiser aqui na minha casa, mas eu indo para o culto e fingindo que eu sou muito bom, ok? Então, a gente tem que ter coerência. O exemplo não é só aqui, é em casa. Difícil, muito difícil, gente, muito difícil. Porque não é, a gente não estou só me policiando. Eu estou me policiando porque existe uma pessoa que depende de mim para ser uma boa pessoa no futuro. Sou eu que estou moldando. Ok? Pode passar. Então, as crianças aprendem comportamento, não nascem prontas. A gente tem que ensinar eles, né? Reverência tem que ser ensinada e com constância, todo dia falando, tá? Limites claros, com afeto, repetição. Gente, muito cuidado. Educação positiva está matando as nossas crianças. Serão adultos não é só questão espiritual, serão adultos que não vão ser, pode ser contrariado nem no mercado de trabalho. Não serão pessoas que estão preparados para passar por nada nessa vida. Resiliência zero. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado porque isso não é saudável, gente, educação positiva. Existe um equilíbrio que a gente precisa ter. E é isso que a gente tem que buscar. Então, os limites, eles têm que ser claros, tá? Eu tenho que lembrar que eu tenho que dar afeto e a criança tem que se sentir segura. Eu não posso espancar minha criança. Isso está totalmente, né? É claro isso. Mas o Pedro, ele tem que saber que a autoridade em casa sou eu e David. Eu tenho que perguntar, você quer a escova clara ou a escura? Né? Não existe isso. Você pode deixar ele escolher a roupa que vai vir para a igreja dentro das duas que você escolheu. Ok? Agora, eu não quero essa. Pois você vai porque é essa que tem hoje. Gente, as crianças não sabem o que é bom para elas. Quem sabe é você. Ok? Quando insistir, quando que eu devo flexibilizar? Digamos que a criança fez um estardalhaço, né? E aí, para não piorar a situação, é o momento que você tem que flexibilizar. Naquele momento, ok, nós vamos conversar em casa. Ok, meu filho? E aí, chega em casa e conversa. Ok? Naquele momento, você não vai continuar ali no embate com a criança, mas aí chega em casa, conversa. Porque se você não conversar também, a próxima vez que você falar isso, sabe? Se você virar para a criança e falar, vou te bater, gente, sério, não tem volta. Dá um tapinha que não seja, porque você perde a autoridade. Então, não ameaça se você não pretende fazer, tá? Eu lembro muito nítido uma vez que a gente pagou aquele carrinho no shopping e o Pedro começou a andar, aí ele queria o outro. Falei, é esse que você tem que andar, que a gente pagou por esse. Se não for esse, não vai ser nenhum. Ele continuou, eu peguei, tirei ele, devolvi o carrinho, perdi meu dinheiro e fui embora. Entende? A outra vez eu lembrei ele, você lembra o que aconteceu a última vez? Aconteceu isso, isso, isso. Então é o seguinte, escolhe um agora e é esse que você vai andar.
e pronto. Entende? Que se ele fizer de novo, mais uma vez ia interromper. De repente, a próxima vez eu achava, não, você não vai andar mais um dia sem andar, sem essa oportunidade para você refletir, ok? Atenção especial às crianças atípicas e suas necessidades. Pode passar o próximo. O Pedro, como eu falei, ele ficava muito deitado. Tá vendo o David lá no canto da igreja? Então ele ficava desse jeito, deitado, às vezes ninguém entendia, né? Ali dá para ver que ele está descosta para as crianças ali, ó. Aqui, ó, tá vendo? As crianças estão cantando e ele está aqui no mundinho dele. E aí essa professora, ela conseguia flexibilizar bastante para o Pedro. Mas, ó, ela puxava ele e sentava no colo dele. Mas por que ela conseguia fazer isso? E aí é uma coisa que eu falo, inclusão não é feito só pelos líderes e pelas professoras, é feito por toda uma igreja. Ela conseguia dar o suporte que o Pedro precisava nesse momento, porque as outras crianças entendiam o comportamento que todas elas tinham que ter, e que naquele momento o Pedro precisava. Entende? Então, se as crianças não conseguem entender e o Pedro daquele jeito, qual é a chance dessa professora conseguir fazer alguma coisa? Não consegue. Então, existem crianças que têm transtorno, né? E em algum momento, algumas questões têm que ser trabalhadas, tá? Mas eu vou ser bem sincera, nunca usei o laudo do Pedro para justificar nada não, tá, gente? Então, se ele tá no chão, é quieto, montando as coisas dele. Porque se tivesse fazendo bagunça, ele não tava aqui, não. Ok? Então, ele sabia que ele podia brincar, pode brincar, mas não vai atrapalhar o culto. Nesse momento, a palavra está sendo lá. Entende? Então, existem diferenças, tá? Pode passar. Então, o papel da igreja é apoiar, é o acolhimento real, sem julgamento, alinhamento entre os pais, os professores, a liderança, né? Ambientes e liturgias sensíveis à infância. Então, a proposta é trazer a palavra que vai ser falada na EBD, né, nos cultos infantis ali dentro, de uma forma lúdica, né? Tendo os materiais para realmente criar essa conexão, para realmente eles conseguirem captar mais, participarem efetivamente, tá? Cultura de graça e discipulado e paciência. Pode passar. Os desafios são os excessos de estímulos que a gente tem, né? Falta de tempo, cansaço dos pais, né? Crianças com necessidades específicas e construir uma fé resiliente. Pode passar. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente tem entretenimento lá fora e às vezes a gente chega na igreja, que às vezes o culto tem toda uma questão que pode parecer monótona para a criança. Eu posso trazer artigos para eles, desde que, lembra do que eu falei? Não faça barulho, né, gente? Se rolar no chão, não faz aquele estardalhaço. Cuidado com o que vai trazer. Pode passar. Fazer passeios com conexão. A gente vai passear, aproveita o passeio, né? Para mostrar a eles uma conexão com a Bíblia, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Zoológico, Projeto Tamar. Deus fez as tartarugas, olha que lindo, tem várias espécies, né? Aqui, ó, é a NASA. Uau, olha esse planeta. O homem foi lá, mas olha, isso tudo é obra de Deus, entende? Esse daqui, gente, isso daqui foi uma realização de sonho, que foi o museu, o Geomuseu. Lá tem uma parte da Bíblia gospel, quase ninguém vai naquele museu. Você quase não ouve falar, mas tem a Arca da Aliança, tem a trompeta lá que eles usam para derrubar lá o muro de Jericó, né, que é o chifre de... Esqueci o nome do animal, mas lá tá... Exatamente, tem lá, entende? Então, tinha lá o crânio do dinossauro, né? Tinha as pedras que acharam no mar, não sei aonde, que foi onde Moisés atravessou o Mar Vermelho. Nanana. Entende? O Pedro, o que eu consegui explicar para ele a conexão, ele achava o máximo. E ele super curtiu, porque você cria conexões. Ele, quando ele cria conexão com algo que ele vê, ele não esquece. Tá? Pode passar. Estimular a participação da igreja, né? Então, aqui ó, tem a questão. Se a criança for
Dia do cabelo maluco. Ô, gente, dia do cabelo maluco, vamos fazer o tema né, para a criança achar legal. Vamos fazer o mar vermelho? Faça o mar vermelho, gente. 5 pães, 2 peixinhos. Poxa vida, vamos participar das coisas. Né? Da última vez a gente não teve cabelos malucos. Né? Então, assim, vamos estimular a gente a participar, tá bom? Teremos coisas no calendário esse ano, né, pastor? Amém. E vamos lá, tá, pais? Queridos pais, aproveito aqui para falar, né? Ah, Daiane, eu não consigo... Já pensou? Pois é, a gente, né? Daiane, eu não consigo fazer passeios com eles, não. Eu dou uma dica, mini mundo, né? Se a criança está nessa fase de apreciar texturas, isso daqui é arroz colorido, soja colorido, né? E os animaizinhos aqui, ó, tem a galinha aqui, né? Na soja colorida, você coloca um milho ali, são texturas diferentes, ok? Então você consegue trabalhar deles de outra forma, conexão. Aqui tem uns bichinhos de feltro, que é o do Natal, né? Que é o Jesus na manjedoura. E essas cartinhas aqui, eu vou até colocar no grupo dos pais, é uma forma de você ler sempre um versículo e orar antes de dormir. Rápido, ok? Rápido, faz um momento ali, faz a oração e a criança dormiu. Pode passar. Leitura, né? Tem as Bíblias para várias idades. Então, de acordo com o que o seu filho, né, consegue entender, vai lá e compra. Aqui, ó, é mais para juvenis e adolescentes. Que aí a Bíblia em quadrinho, né? Se for um adolescente que gosta de super-heróis. Eu adoro essa Bíblia aqui, tá? Pra falar a verdade, eu gosto dela muito. É muito legal, porque ele trata Jesus como o grande super-herói da história. E ele faz muita conexão, né? Aqui, ó, vai estar tudo certo. Enquanto o ano esperava, são livros que trazem... esse daqui principalmente. O fazendeiro, ele faz o papel de Deus. Então, a gente tem que confiar no fazendeiro. Ele leva todo o enredo da história nesse sentido, tá? Atividades, né? Eu vou mandar para os pais o álbum de figurinha. Imprime cada dia, estuda cada semana um personagem. E a criança vai lá e cola, né? Então, recursos tem, tá, gente? É só a gente se planejar e conseguir, tá? Pode passar. Estar no mundo e não ser do mundo. É uma coisa que eu tenho conversado muito com o David, porque o Pedro, até então, ele não tinha tempo para nada, só fazia terapia e escola. Só que agora as coisas estão mudando, então eu preciso colocar ele em outras coisas, né? Então, surgiu a oportunidade dele ser soldadinho mirim essa semana. E aí ele entrou num treinamento pré-militar. Por quê, gente? Vai ensinar Libras. Olha, ele vai ter a questão de hierarquia, de respeito, né? Ele podia estar assistindo televisão, mas não, o tempo dele vai estar envolvido em outras coisas, né? A gente sabe que a gente trabalha, tem que ser você exatamente ali? Não, eu posso estimular ele de outras formas. E aí tem outras formas para a gente estimular, né? Então eu vou colocar ele para fazer alguma aula, natação, que seja. A luta ensina disciplina, apesar de que a gente acha que o menino vai querer sair batendo todo mundo, mas ensina disciplina, né? Então a gente tem que envolver eles em coisas boas e guiando eles, né? Porque doutrinar um treinador lá, falar qualquer coisa no ouvido deles, eles ouvir, pode, mas se você estiver sempre presente supervisionando, vai dar certo, tá? Desenvolver habilidades socioemocionais, autorregulação. Uma criança que vê um problema e tenta solucionar um problema. Não aquela que sai chorando só porque tem um problema, né? E aí vai virar um adulto que só chora por causa do problema. Quando a gente vira adulto, não tem pai que vai resolver, é a gente mesmo, né? Pode passar. Está alerta. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. O Pedro adora patrulha canina. E até um tempo atrás, patrulha canina não tinha nada de errado. Só que agora existe uma personagem que é não binária. No novo. Entende? E aí, se eu não vejo isso antes dele, ele vai assistir. Ok? Então, é bom, mas fica ali, ó, olhando. A partir do momento que você vê um negócio estranho, tira, tá?
Outro exemplo aqui, Turma do Moranguinho. Quem foi da Turma do Moranguinho, da época do Turma do Moranguinho? Foi da minha época. Agora existe a fruta trans. Ela, aqui é exatamente ela anunciando que ela é uma fruta trans, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vocês acreditam? É isso, gente, eu tô falando sério, o desafio é esse. Aqui, quando você olha, não parece que não tem nada de errado acontecendo. Calma. Gente, e a Pepa? A Pepa é desobediência aos pais, escancarado, tá? E aí eu até estava conversando que existe também o desenho da Bluey, né? Que a gente conversou e eles por um bom tempo ensinaram coisas práticas. Não pode pular no elevador. Eu sou policial, estou te ensinando como se comportar aqui. Era bom. Só que aí, de uma outra temporada para cá, era a criança guiando os pais numa brincadeira eterna, que era o capítulo todo, os pais sendo guiados por eles numa brincadeira. Já é uma estratégia, faz um desenho bom para isso. Exatamente. E aí o David falou assim, você viu o novo capítulo aqui desse desenho? Quando eu fui ver, são sequências de brincadeiras e sempre eles guiando os pais. Isso está certo? Não tá, gente. Pode passar. Jogos violentos. Gente, aí é mais... Não vou falar que é só adolescente, não, porque, infelizmente, nossas crianças estão tendo acesso a conteúdos muito antes, tá? E aí, quando você vê aqui, isso aqui é para criança. Tá jogando? Matando gente, atirando na cara da criança, do outro ser humano, né? Eles conseguem... Rayane, conseguem diferenciar a realidade do virtual? Não são todas as idades que conseguem. E aqui você está mandando uma mensagem, tá? Ah, Daiane, meu filho não joga, mas ele vê outras pessoas jogando. E aí vê isso aqui também, Roblox. Vamos falar, pode passar. Roblox. Se vocês verem só essa imagem, não parece nada. Mas o Roblox tem todo um universo dentro dele. Todo um universo. Que é chats, que conversa com qualquer uma pessoa, ou seja, seu filho não está conversando em casa, mas dentro do jogo ele conversa com muitas pessoas, né? E outra coisa, tem baile funk do Rio de Janeiro, tá? O cenário do baile funk do Rio de Janeiro com as músicas pesadas e tudo mais, que teu filho entra ali, né? Gente carregando arma para cima, aquela coisa toda. Avatar se masturbando, sem brincadeira, fazendo sexo explícito, sei lá como que esses avatar faz, mas tem esse tipo de conteúdo, tá? E tem um chat que se você parar, você consegue ouvir. Tem o job por não sei quantos reais lá dentro. Então, a gente está falando de crianças que jogam, né? E de adultos que aproveitam para aliciar menores ali, tá? São muitos crimes que são cometidos dentro deste jogo, tá? Ah, Daiane, meu filho também não joga, mas outro dia a gente estava vendo um vídeo no YouTube do Roblox, um menino jogando Roblox, que era 2 avatares tentando fugir de dentro da prisão. Olha que coisa legal para os nossos filhos. E aí, para fugir, eles mataram um agente lá na prisão para conseguir passar por ele. Gente, não dá. Vocês viram aquele jovem que mataram um cachorro, torturaram e mataram? Vocês acham que esses adolescentes não sabiam o que estavam fazendo? Eles simplesmente foram dessensibilizados. Se eu consumo esse tipo de coisa, eu posso simplesmente ficar dessensibilizado. O que é uma vida? Porque não foi o único cachorro, eles tentaram matar um outro, mas não conseguiram mais à frente. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Esses jovens, esses adolescentes de 16 anos, eles mataram um cachorro. É uma vida se esvaindo. O que é isso? Que eu olhar uma criatura morrendo por causa de uma coisa que eu fiz, uma atrocidade, que não foi uma coisa boba. Foi só chutar o cachorro. Entende? E eu não senti nada, porque eles estão viajando com os pais nos Estados Unidos. Olha que loucura isso. Mas são tudo passado de formas gradativas, não acontece de repente.
entende? Então, o nosso desafio maior é substituir esses conteúdos. Por isso que eu tenho que estar muito próximo do meu filho. Porque se ele vê, apareceu um negócio para mim, pai, vem cá. Ele pode estar fazendo errado, mas ele tem que procurar, né? Sabe que mamãe vai querer me matar, mas eu tenho que mostrar isso aqui que eu acho que é errado. Então, é esse senso que eu tenho que mostrar. Por isso que eles vão estar no mundo? Eles vão ver muitas coisas erradas. Mas eles não podem ser do mundo. E aí eles têm que confiar que eles vão recorrer a gente vai instruir eles corretamente. Tá? Porque também se eu chego e também maltrato eles, qual é a chance deles virem até mim depois? Tá? Pode passar. Muda o conteúdo, busque alternativas, né? No cinema, eu acho que por agora estava do Rei Davi, né? Tem agora o The Chosen para as crianças. O Pedro gostou, o Pedro gostou muito, né? Então, a gente tem que usar. Tem como deixar 100% sem tecnologia? Eu não vou falar que tem como. Não tem como. Mas eu tenho como substituir, tá? Pode passar, Rebeca. Usar a criatividade, gente. O pessoal fala assim, eu não deixo meu filho ver super-herói. Oh, meu Deus, eu prefiro 1000 vezes que o Pedro veja o Capitão América. Não, é porque ele é um soldado. Ele é um soldado, ele tem toda uma questão moral, né? Então, não tem xingamento. Daiane, mas eles batem, é uma questão de combate, entendeu? Não é assim um assassino em série, eu não estou falando disso. Porque tem muito desenho que é 1000 vezes melhor você colocar ele para ver o Capitão América do que certos desenhos, gente. Então, ele gosta muito. Gosta muito? Aqui, ó. Eu salvei várias pessoas usando minha super força. Eu salvei meu país usando apenas meu escudo. Eu salvei Nova York usando minha armadura. Eu salvei toda a humanidade usando uma cruz. Mostra para ele que Jesus é maior dos super-heróis. Usa a criatividade, gente. Vai, pode passar. Gente, entendedores entenderão. Quem gosta da Marvel, olha aqui. E sabe que tem uma coleção imensa de figurinhas que usam todos os super-heróis. Tem o Flash falando assim, vamos bater corrida até não sei aonde. Ele falou assim, aí Jesus falava assim, já cheguei porque eu sou onipresente. É isso, gente. Então, a gente tem alguns recursos que a gente pode usar, tá? Depois, lá na frente, ele vai entender que, de fato, não existe o super-herói, ok? Mas, enquanto ele gosta muito de super-herói, eu tô mostrando que Jesus é muito maior. Pode passar, Rebeca. Jogos bíblicos. Gente, eu tô com drive, a gente está com drive todo lotado de jogos bíblicos para passar para os pais. É só imprimir e fazer em casa, né? O menino vai jogar videogame. Coloca para jogar jogo bíblico com vocês. Faz uma noite de jogos, tá? Pode passar. Estar presente, tá? Então, eu não vou zerar a tecnologia, mas eu não posso deixar a tecnologia ser a pessoa que vigia meu filho. Então, a gente precisa da presença do pai e da mãe. Brincando, gente. Chegar do serviço cansado e ter que brincar? Infelizmente, eu tenho que te falar que é. E sentar, pintar Bob Goods com ele? Olha, ótimo, né? Tem que ser, ok? Porque é um momento que você tem para passar com ele, criar conexão, é isso. Explicar as coisas, tá? Tem que explicar tudo que ele vê. O Pedro está numa fase assim, de 1001 perguntas, né? Então, conhecer, é aqui que você conhece seu filho profundamente. Que quando você vê ele numa expressão diferente, você sabe que alguma coisa está acontecendo. Agora, se você não é presente na vida dele, não passa um tempo sequer, ele pode estar sofrendo uma coisa que você não perceba. Ok? Estar atento ao comportamento, monitorar todas as formas. Se ele tiver celular, não sei o que vocês vão inventar, gente, mas monitora todas as mensagens que ele receber. Infelizmente, né? E segura, não tem celular, segura até onde você conseguir para não dar o celular para ele, tá? E corrigir sempre com sabedoria. A gente precisa, é o que eu falo com o David, o Pedro pode fazer a maior merda na vida dele, mas ele tem que saber que ele vai vir procurar eu e ele. Melhor do que ele procurar outras pessoas que vão piorar 3 vezes mais a vida dele, tá? Então, você está aqui para ser isso, porto seguro. Ele sabe que vai chegar, vai levar um esporro, mas
Papai vai me ajudar a resolver sabendo e vai me dar outra lição. Tá vendo, meu filho? Olha aí, toda a consequência disso. Ok? Vai lá, pode passar. Então, o silêncio dos pais abre espaço para outras vozes. Mais do que crianças comportáveis, nós precisamos de filhos que conhecem a Deus, né? O culto é como encontro com Deus e não uma obrigação, tá? E pequenas práticas consistentes geram frutos eternos. Pode passar? No departamento infantil, nós já temos o material que nós vamos trabalhar. De 0 a 3 são os primeiros passos da vida com Deus. De 4 a 6, firmando os passos, né? E de 7 a 9 já são os maiores, é o Kids, o começo de tudo, tá? Pode passar? São esses os alunos, né, que a gente tem nas nossas turminhas, pode passar. Primeiros passos tem toda uma dinâmica que a gente pretende seguir com os recursos que nós temos. E aí é o seguinte, as crianças menores, né, que não conseguem ficar sentadinho, vai ter algum momento que a gente precisa do pai ou da mãe intercalando para ficar lá dentro no culto, tá? Porque a gente prepara todos os recursos, não dá para a gente ficar pegando um que quer se jogar na mesa enquanto tenta fazer a mensagem lúdica com os outros, gente. Essa é a realidade. Então, a gente precisa ter a palavra de 0 a 3 anos, que é o que não estava acontecendo, tá? Então, a gente precisa. E a gente tem recurso para isso agora, então a gente quer começar, e aí a gente, em algum momento, não são todos de 0 a 3 que vai precisar, mas aqueles menorzinhos até eles pegar mais ou menos a dinâmica, tá? Porque quando eles fazem, pode passar, quando faz 4 anos, aí a dinâmica já é sentadinha, eles vão conseguir, né, já lidar melhor com a outra fase, tá? Que aqui já é do 4 anos, que tem musiquinha, tem luvinha de EVA, tem todo um negocinho, né? Vão poder brincar, mas antes dos pais pegarem, cantar a musiquinha de guardar, e todos eles vão ajudar a professora a guardar antes de ir embora, aí depois disso tá liberado para ir embora, tá? Pode passar. E aí, a partir dos 7 anos, quem vai assumir é o Ayas, o Ian, que vai ser o professor, tá, gente? Dos nossos maiores. E aí, esses maiores, né, o que a gente vai propor é que os pais façam a compra da liçãozinha para os maiores, a partir dos 7, tá? Porque fica mais fácil deles interagir com o Ian no momento do estudo ali, né, na idade deles, ok? Mas os outros a gente consegue trabalhar um pouco mais lúdico ali. Todos eles terão desafio para casa durante a semana para os pais, ok? Porque a gente tem que manter isso perpétuo. Eu estudo só no domingo, mas tentar lembrar eles durante a semana. E aí vai entrar vocês. Pode passar? Nós teremos formatura esse ano, né? Que vai ser o Davi e o Guilherme do maternal, que vai passar, né, para outra turminha. E do jardim, o Benjamin vai passar para a turma dos maiores, né? Então, já vou deixar aqui, tá, Ivone? Nós precisamos de uma beca. E um capelo, né? Não, nós precisamos de 3, né, para fazer. É muito legal fazer essa cerimônia com eles, porque na cabecinha deles é uma mudança de fase. A gente não tem a mudança de faixa na luta? Então, é a mudança de fase, né? Então, eles vão receber o diploma, vão ter toda essa cerimônia, né, com os coleguinhas ali na sala. Se os pais quiserem participar desse momento na sala também, a gente tira foto, né? É muito bacana para a gente poder, você cresceu, agora tu é um menino de 7 anos. Você subiu do nível mais alto por enquanto, né? Então, isso é muito bacana, tá? Pode passar. Professores desse ano, né? E é isso, Deus não espera pais perfeitos. Olha a mesma frase, tá? Mas pais presentes, intencionais, né? Dependentes da graça. Tudo tem que ser intencional, porque o mundo é muito intencional com os nossos filhos. E é de uma forma muito sorrateira. E nós precisamos ser vigilantes, tá? É um grande desafio, mas
o departamento infantil está aqui para auxiliar vocês, para ajudar. O grupo dos pais pode deixar o tanto de recurso que a gente puder mandar para vocês, né? A gente vai mandar, pode ficar tranquilo, tá? Teremos muitas atrações, escola bíblica de férias, tá? Pra gente fazer. E eu quero ver, assim, essas crianças participarem ativamente, ok?